Olá, bem-vindos a 21 Trading Post, uma vez mais apresentando nosso tradicional informativo diário para índices bursáteis, válido para esta quarta-feira, 20 de fevereiro de 2014. Lembrando que o nosso informativo é completamente patrocinado pela nossa app, disponível aí nas versões web, que é essa que você está vendo aí na sua tela. Também temos o dispositivo disponível para seu iPhone e também para a versão Android. Muito bem, vamos ver o que temos para esta quinta-feira. Temos algumas notícias aqui de médio e forte impacto. Às 4 horas, PPI para a Alemanha. Às 4h58, PMI de serviços da França. Também temos o PMI de fabricação alemã às 5h30. Às 6 horas da manhã, PMI de manufatura na Eurozona. Às 8 na Inglaterra, pesquisa e varejo. Às 10h30 nos Estados Unidos, IPC anual, IPC mensal e anual. Temos também pedidos de seguro-desemprego. Às 12 horas, índice de produção da FED. E às 20h50, atas da reunião da política monetária japonesa. Vamos então aqui com o nosso tradicional Standard & Poor's. Vemos que o Standard & Poor's hoje uma sessão aí de correção, não conseguindo fazer a ruptura dessa região no diário, uma importante zona de resistência. Vemos que o Standard & Poor's respeitou claramente, até testou aí, onde sofreu uma forte pressão vendedora na região dos 1843. Veremos agora se fará a ruptura aqui de suporte aproximadamente aí nos 1819, se romper zona fluida até 1799. Ainda a correção é ordenada, poderia apresentar um pivôzinho de alta. Também pode se lateralizar, se mas também pode apresentar uma correção mais profunda. Para vendas, eu esperaria correções mais profundas por aqui. Já o Nasdaq na mesma situação, ainda que não tenha resistência nesses níveis, no diário apresentando uma correção muito mais tímida, é verdade, e muito mais próxima de formar um pivô de alta do que uma correção profunda. Então acredito que formará um pivô de alta, porém amanhã pode simplesmente vir fazer este movimento e apresentar uma correção mais profunda. Para vendas, somente com correções profundas nestes índices americanos, e para compras, somente com pivôs de alta no gráfico diário. Já o Dow Jones não conseguiu fazer a ruptura dessa região de resistência 16.162 e 16.194. Eu pensaria em compras acima apenas dos 16.194 pontos. Veremos se fará a ruptura. Em caso de que aqui já cumpre com a condição de formação do pivô, de fato estaremos esperando a condição de desenvolvimento desse pivô para voltar a fazer o teste aí dessa região. Seguimos com os europeus, vamos com o DAX 30. O DAX 30 também apresentando uma leve correção no diário. Essa correção ainda é ordenada, o que nos leva a pensar que poderia ser apenas uma etapa de reseteio no 4 horas. Vamos ver, porém, se essa correção for profunda, poderemos esperar um primeiro pivô de baixa no diário, inclusive em 4 horas, para pensar em alguma venda por aqui. Porém, somente uma correção profunda, porque está muito altista realmente esses índices americanos e os europeus. Já o K40 igual, a diferença é que está na resistência semanal já, 4.350 pontos, não conseguindo fazer a ruptura. Então ainda poderia apresentar um up formation, faltam 2 sessões para fechamento da semana, porém é totalmente bullish e correções seriam bem-vindas aqui, já criando múltiplos tetos. Porém, para vendas esperaria correções profundas neste índice parisiense. Já o índice australiano, esse AUS 200, chegou na importante resistência aqui no diário, não conseguindo romper a resistência aí dos 5.390 pontos. A correção ainda ordenada, não chega a ser um engolfo de baixo, um shakeout. E para vendas esperaria uma correção profunda. E para compra somente com a apresentação de um pivô aí de alta no diário. Vamos ver aqui esse Eurostock 50. O Eurostock 50 a mesma situação, está em importante zona de resistência aqui no diário. Eu pensaria em compras apenas acima dos 3.132 pontos. E para venda esperaria uma correção profunda e um padrão de confirmação no 4 horas, talvez até a média móvel 200 dos 3.078.
Seguimos, vamos com o índice de Londres, o FTSE. O FTSE vemos que tocou aí a resistência, aproximou-se muito da resistência no semanal, 6.800 pontos. Sofreu forte pressão vendedora, também a mesma situação, correção ainda ordenada, poderia apresentar um mínimo maior, um pivô de alta, um P-formation. E para vendas esperaria correções profundas por aqui. E finalizando com o índice japonês, o índice de Tóquio, vemos que está aí tratando de romper a média móvel de 200 períodos. Uma vez que faça, poderia apresentar uma P-formation, eu pensaria em vendas acima dessa resistência, apenas acima dos 14.900 pontos. Uma vez que faça a ruptura, poderia chegar aos 15.220, este índice japonês. Muito bem, esse é o nosso informativo diário aí para índices bursáteis. É um momento de transição, não sabemos se esses índices seguirão replicando, se seguirão subindo ou se virão finalmente as correções. Então, nesse momento de transição, devemos ter aí paciência, estar esperando realmente os padrões de qualidade, estar esperando as correções profundas para vendas e pivôs de alta no diário para compras. Muito bem, esse é o nosso informativo. Sou o Jorge Suchinski, um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.